Domadou, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Konoha Tamaré aqui no canal e seu episódio de número 15, onde eu já começo falando: Hiro, conte comigo para tudo. Kurata, nunca te critiquei, porque é assim que eu começo o vídeo. Sem dúvidas, como eu disse no vídeo passado, falo nesse, o chip tá nascendo, clã. E é só isso que eu posso falar, por conta que orgulho eu tô tendo, digamos que da Hiro e do Kurata. Ver o desenvolvimento desse casal tá sendo tão bonito de ver quanto acompanhar, digamos que o casal principal, que é o Chika e a Uzuki. Esse episódio, na verdade, foi um episódio muito perfeito, eu diria. É aquele episódio perfeito de transição de arco. A gente viu que teve o desfecho do arco passado, do episódio 14, e vemos que agora já está indo para um arco onde vai abordar um pouco o festival escolar e as eliminatórias do Nacional. Então é muito interessante porque foi aquele episódio para relaxar, aquele episódio bem clima leve. É aquele episódio que normalmente começa a temporada, na verdade. Mas a gente viu que esse episódio já foi mais o episódio de transição realmente. Foi um episódio focado, digamos, em partes divertidas, teve um pouquinho de drama, como é típico da obra, e a gente teve o foco principal, que é romance, embora o foco da obra seja Kotô, mas é uma obra que o foco é música e romance, então eu gostei bastante dessa parte que a obra apresentou. Então, particularmente, foi um episódio muito lindo para quem gosta, digamos que, de shippar casais, para quem gosta de ver o Chika e a Uzuki juntos, para quem gosta também do Kurata e da Hiro. Então foi perfeito para mim, porque são os casais que eu gosto da obra, são os únicos casais, e são os casais que eu estou feliz, porque eu quero que tenham, digamos, um desenvolvimento. Então, sem dúvidas, eu estou bobo com esse episódio, porque eu fiquei com o coração aquecido. Mas vou falar como foi, o que eu achei, o que eu gostei, porque, como eu disse, teve um pouco de drama, foi um drama focado na Hiro, e é aí que eu já começo a falar do Kurata. Então, vamos falar de Konoha Tamaré e seu episódio número 15, mais conhecido: Protejam a Hiro, Kurata. Sem dúvidas, meu querido Kohai, eu já digo a frase do nosso querido, lindo protagonista, personagem principal, nosso querido presidente do clube de Kotô, o Kurata. A frase que ele disse, basicamente, é a frase que a gente se orgulhou e falou: é isso mesmo, é assim que se faz, tem que proteger quem você gosta. Foi quase isso, eu só exagerei um pouco agora. Mas a frase dele foi, basicamente: não se preocupe comigo, pois eu sei julgar melhor as pessoas do que você, seu Yarou. Foi basicamente isso, com um pouquinho de acréscimos meu, mas o olhar do Kurata é aquele olhar tipo de querer matar a pessoa, tipo, fale mais alguma coisa que você irá se arrepender. Então, o modo como ele agiu como companheiro, como amigo, como colegas mesmo, porque eles são do mesmo ano, mas como presidente do clube, toda a ligação que ele tem, digamos que de afeto, de amizade com a Hiro foi muito bonita, por conta de que a gente sabe que o Kurata nunca vai perceber os sentimentos da Hiro se ela não contar, mas ele tem, digamos que essa questão, essa amizade com ela, e basicamente isso foi muito importante, porque a gente já sabe que a Hiro ajudou o Kurata na temporada passada. A gente viu que ela virou a vice-presidente para dar o suporte para ele, e a gente viu que isso foi muito importante. Digamos que é um desenvolvimento, independente se vai ter um romance ou não, é uma amizade surgindo entre os dois. E acontece que o Hiro também quer proteger sua amiga, então quando a Hiro encontra, digamos que companheiros do passado, isso já começa a causar como posso dizer, um desgosto, por conta de que são pessoas que não fazem bem para o nosso dia a dia, são pessoas desagradáveis. Então acontece que a Hiro, tipo, estava tendo essa situação toda, e ela não queria, tipo, ficar falando com eles, ela queria sair daquela situação. Só que acontece que aquelas pessoas já estavam julgando ela, por conta de que a gente sabe o incidente que aconteceu com a Hiro. Eu vou ser honesto, a gente criticou a Hiro sem saber como ela era. Depois que a gente viu o passado dela, a gente reconheceu ela, a gente admite e vê que ela também teve seus erros, mas o importante é que ela se desculpou, ela encontrou companheiros de verdade. Então acontece que ela nunca teve, digamos que, alguém que acreditasse, que ouvisse ela, e assim a gente viu que o Kurata foi a primeira pessoa, digamos que, julgou e foi séria com ela. Então, digamos que foi assim que surgiu toda a amizade. Tudo que aconteceu no episódio quando foi focado dela, que, para ser mais, digamos que, detalhado, eu já fiz um vídeo falando sobre aquele episódio de Konoha Tamaré, então é só você olhar a playlist, que foi focado na Hiro. Mas, para todo caso, a gente já sabe o desenvolvimento todo que ela teve, digamos que até encontrar companheiros de verdade, e acontece que ela encontrou esses companheiros do passado, e são, como eu disse, pessoas que são desagradáveis, que ela não queria encontrar. Então, acontece que, tipo, já estavam julgando ela, já estavam falando se ela continua fazendo aquilo, e ela falou que não tem por que ela pedir desculpa, porque eles nunca deram o direito dela falar. Então acontece que realmente aquela amiga safada lá, aquela desgraçada, já tava sorrindo, sabendo tudo que ela fez a Hiro passar. E acontece que vemos, o Kurata já tira a Hiro da situação, e quando lá o namoradinho lá, que nem deu o direito da Hiro falar, já começa a falar que é melhor ele tomar cuidado, ele só mostra o olhar, tipo, fala mais alguma coisa que você vai ver se não vai ter uma resposta. Então, sério, Kurata, lindo, maravilhoso, nunca critiquei, melhor presidente do clube de Kotô, melhor amigo, melhor companheiro, que tenha esse desenvolvimento mais belo a cada episódio. Mas sem dúvidas, eu admito, o Kurata é aquele personagem que eu critico na hora certa, mas quando ele se mostra, digamos, que um companheiro, um presidente capaz, eu sempre vou reconhecer. Então, sem dúvidas, eu acho que a postura que ele teve nesse episódio foi muito linda. Tipo, ele pegou a Hiro pela mão, a arte do episódio ficou, digamos que naquele nível, naquele traço muito bem animado, bonito. Então, sem dúvidas, foi uma parte que a gente falou: caraca,
caraca, esse casal tá nascendo, eu quero um beijinho até o final da temporada. E eu acredito que realmente é o casal que tem mais probabilidade de acontecer antes da Ruzuki e do Chika. Na verdade é o único, mas é o casal que eu acho que tem mais chance por conta da Hiro. A Hiro não é tsundere, quer dizer, ela tem alguns momentos de tsundere que nem a Ruzuki, mas ela tipo tem mais coragem de falar seus sentimentos, diferente da Ruzuki. Ainda mais porque a Hiro, digamos que tem uma maior experiência de certa forma. Então acontece que eu acho que é capaz da Hiro falar os seus sentimentos antes para o Kurata do que a Ruzuki. Então esse casal provavelmente pode acontecer antes na minha visão, mas é um casal tão maravilhoso quanto o principal e eu acho que tá tendo um ótimo desenvolvimento e eu quero ver esse casal até o final da temporada, ou ao menos já as indiretas que pode acontecer numa próxima temporada, mas vamos ter que aguardar. Mas tem tudo pra acontecer. Kurata e Hiro is real. Vamos acreditar, meus companheiros, esse casal ainda acontece na temporada. Pra todo caso, acredito que eu já falei tudo que eu queria ressaltar da cena. Eu admito que eu gostei muito da postura do Kurata, gostei de ver a Hiro toda boba, toda emocionada, porque o episódio como todo focou, digamos que no que a Hiro pensa, no que ela sente, tanto nela como na Ruzuki. Então ver, digamos que os momentos que ela demonstrava que ela estava apaixonada foi sem dúvidas espetacular. Mas tendo falado da Hiro, do nosso querido Kurata, vamos falar do chip principal da obra, vamos falar do casal que a gente quer ver que aconteça logo, mas tá difícil, mas fanservice é o que não falta. Vamos falar de Chika e Ruzuki. Mas então, antes de falarmos da Ruzuki e do Chika, a gente tem que falar do palco do episódio, por conta que o episódio, na verdade, ele teve vários focos, mas tudo gira em torno do festival escolar, que é o palco do próximo episódio. Então, esse episódio focou na preparação de tudo isso. Então já mostra que, tipo, o foco não foi tão o Kotô, mas ainda teve momentos, como por exemplo, o Suzuka agindo como um ótimo conselheiro de clube. Foi mostrado, digamos que, a surpresa do Kurata e de todos, digamos, os integrantes quando souberam de quem o Suzuka é filho, que é de grandes figuras relacionadas à música. Então está explicado porque ele é tão incrível, não é mesmo? Mas sobre o Suzuka também já teve um episódio dedicado. Ele, digamos que é um Tensai, na verdade, ele tem um nível tão melhor, eu diria, que os próprios pais dele. Não é à toa que os pais queriam que ele ficasse só na carreira de músico. Mas, pra todo caso, a gente viu a surpresa do Kurata, ele ficou, tipo, bem boquiaberto, eu diria, e acontece que ele soube pelo Tetsu, que é o amigo lá do Chika. Então foi, sem dúvidas, muito legal essa parte, porque ele sabe o que tá fazendo. Porque quando ele fala que ele compôs essa música, tinha até notas de Kotô, a Ruzuki, como posso dizer, a Hiro, o Kurata ficaram boquiabertos. E daí os outros lá, os Yoninbakas, já falam, então a gente também pode, porque se o Suzuka Sensei, se o conselheiro do clube pode fazer isso, ele mal tem experiência com a música, então nós também podemos fazer. E daí a Ruzuki já fala, vocês fiquem quietos, calem a boca, seus baka, porque vocês não sabem como é que se faz uma música. Então foi muito boa essa parte. Pra todo caso, foi legal ver a composição, por conta de que, como eu falei, o episódio é a preparação para o festival escolar, e como é algo bem típico das escolas japonesas, a gente viu que tomou o foco que os clubes vão fazer alguma atividade relacionada. Para o clube de Kotô, eles vão se apresentar para milhares de pessoas que forem à apresentação, mas também determinadas turmas, digamos, todas as turmas têm que fazer alguma atividade, digamos, por cada turma, digamos que um café, aquelas coisas típicas que você já nota se você vê vários animes. Para todo caso, relacionado ao clube de Kotô, a gente viu que eles têm a tarefa, digamos que, de ter uma maior experiência com o público, porque é isso que tá faltando para eles, pelo menos é isso que o Suzuka fala para eles, e eles também têm que expandir o senso musical deles. Eles vão ter que ouvir várias músicas, a pensar em várias composições, eles vão ter que procurar alguma música para as eliminatórias, para o festival escolar, é essa que eles vão tocar. Mas digamos que para as eliminatórias, se eles acharem alguma boa, principalmente a Ruzuki, que já tem contato com isso, é para falar com ele. Enquanto isso, ele vai procurar algo que agrade para que eles possam fazer. Mas para todo caso, a apresentação vai ser no próximo episódio, provavelmente o Clube de Kotô. A gente não sabe se vai ter realmente isso ou se eles vão focar em outras partes, tendo em vista que esse episódio foi focado muito em romance, mas como o essencial é Kotô, acredito que deve mostrar a apresentação dessa música que o Suzuka compôs. Para todo caso, algo que eu gostei foi ver, digamos que o Adachi, digamos que um dos companheiros ali do Chika, que não é tão personagem principal, digamos que vai ser meio que o, como eu posso dizer, não é bem o Ace, mas tipo, ele que vai ser o principal, ele que vai coordenar, digamos que a peça como um todo, por conta de que ele que vai ter a responsabilidade de ficar com o Kotô de 17 cordas. E isso foi legal por conta do quê? A temporada focou muito nos personagens principais. A gente viu os casais, a gente viu o Kota, e acontece que falta dois personagens para terem determinado foco, que são os dois companheiros do Chika, que também entraram no clube de Kotô. Então, ver de certa maneira que o Adachi vai ter um foco agora, eu acho que é legal porque mostra que todo personagem vai ter um desenvolvimento e é relacionado ao Kotô, se não for, digamos que romanticamente
politicamente. Então, digamos que o Kota é Koto, o Adachi é Koto, aquele outro companheiro deles é Koto. Então gostei de ver bastante, porque mostra também que qualquer um integrante do clube de Koto pode tocar o 17 cordas. Não é só a Haruzuki, independente se ela é um Tensai, se ela é incrível, se ela é pra ser a ace, digamos que do clube, que qualquer um pode tocar, seja o Chika, seja o Kurata, o próprio Adachi, porque o Suzuka reconhece que ele tem uma boa intensidade, ele sabe uma boa melodia, ele tem um bom ritmo quando se trata de Koto, então por isso a responsabilidade dessa vez é com ele. Então particularmente foi legal ver, porque ele mostra realmente que ele ficou contente com isso, que ele tá treinando, que ele tá levando o Koto a sério, não é só pelo Chika, e também ele pede vários conselhos por conta de que a Haruzuki é mestre quando se trata de lidar com 17 cordas. Então eu gostei bastante dessa parte e obviamente eu tinha que destacar. Mas acontece que eu acabei falando disso e eu ainda tenho que falar da Haruzuki e do Chika. Porque agora que eu falei da parte, digamos que foi até a principal, que vai ser relacionada pro próximo episódio, que foi mostrado nessa, vamos falar de como cada turma lidou com a situação. Afinal, de certa maneira, eu falei da Hiro e do Kurata por conta de que eles ficaram juntos, teve toda a situação que eu já falei, digamos que no começo do vídeo, porque eles são da mesma turma, eles vão fazer, digamos que um café temático, não lembro qual é o assunto que eles vão fazer, digamos que com a turma dele, mas eles estão no mesmo grupo responsável, ou seja, eles têm que comprar as mesmas materiais, então, e levar para a sala. Então foi bem legal, porque daí mostra como é que rolou toda a situação, como é que o romance, digamos que nasceu entre eles, pelo menos nesse episódio. Mas como eu já falei da Hiro e do Kurata, vamos falar agora do Chika e da Haruzuki, porque temos que falar do casal temático, ou melhor dizendo, do café temático, e devemos falar, digamos que, dos momentos de fanservice entre ambos. Como eu já disse, Haruzuki, minha wife, maravilhosa, perfeita e de ciúmes, mais ainda. Por conta do quê? Não tem como não começar a falar de Chika e Haruzuki se não ressaltar as expressões dessa maravilhosa waifu. Por conta do quê? Vemos que a Haruzuki, ela não é do mesmo ano que a Hiro, então normalmente ela fica mais, digamos, agora com as companheiras de sala dela, que foi graças ao Chika que aconteceu isso na primeira temporada. Ele que deu aquele empurrão para que ela criasse uma amizade. E isso foi bem legal, porque eu ressaltei o desenvolvimento, digamos que o crescimento da Haruzuki. Só que vemos como ela está lidando com essas amizades, por conta de que ela não sabe como se portar, por conta que as garotas, digamos, já estão falando, afinal elas estão na fase da juventude, então elas estão falando de garotos, que elas estão se relacionando com outros e outras gakous. E daí elas começam a falar do Chika, por conta do quê? Como eu falei, palco, festival escolar, cada turma um café temático. E acontece que eles vão fazer um café temático clássico japonês, ou seja, quando eles perguntam que tá faltando alguma, como eu posso dizer, prato, digamos que para o cardápio, o Chika na hora fala Ichigo Daifuku, que é um, como posso dizer, talvez um doce japonês, que é sobre morango, um Daifuku de morango. Eu não sei bem como se diz Daifuku, talvez seja motim, mas é uma sobremesa que deve ser bem gostosa, talvez. Isso eu garanto, porque sobremesa japonesa tem cara de ser oishi. Mas então vemos que o Chika já levanta a mão na hora. E como sabemos, o Chika tem, digamos que um crush quando se trata em morango. Ele é apaixonado por esse tipo de fruta ou desse tipo de sabor. Então quando ele levanta, ele faz uma cara toda fofa, tão bonitinha a expressão dele, falando que ele queria isso no cardápio. Então todo mundo ficou perplexo, porque nunca esperava que o Chika iria falar todo fofinho. Então digamos que foi isso, entrou para o cardápio e acontece que aí vemos que as garotas ficaram todas bobas, estavam apaixonadas pelo Chika já, estavam falando que ele tem um jeitinho fofo dele de certa maneira. Então acontece que a Haruzuki já começa a pensar, fofo? Como assim fofo? E daí elas perguntam como é que é a relação deles do clube de Koto, daí a Haruzuki nem sabe como se portar. E vemos que depois vai já pro final do dia, o episódio tá já meio que se encaminhando pro final, a gente vê que o Chika e a Haruzuki estão trabalhando junto para fazer, digamos que o cardápio na frente, digamos que da sala, para que as pessoas possam entrar e ver o que eles podem experimentar. Então acontece que tem muita cena engraçada, porque a Haruzuki pode ser um Tensai quando se trata de Koto, mas digamos que em desenhar, ela tem potencial também para ser uma artista, se é que você me entende. Então o Chika já pega aquilo, ele melhora os desenhos do cardápio, só que acontece que quando ele ia se movimentar, acontece que tinha, digamos que uma ferpa, ou uma madeirinha que iria acertar o joelho dele, iria dar um belo machucado. Então a Haruzuki viu isso de longe, ela meio que se empurra, só que a maneira com que ela se empurra, ela fica meio que agarrada nele, digamos que como se fosse um abraço quase, ou quase um beijo indireto. Então vemos que eles conseguem se segurar, só que eles ficam muito perto um do outro, e o Chika já pede desculpas, ele fica bem longe, a Haruzuki já sai da sala, ela fica tipo sem saber que sentimento foi esse sentimento caloroso, e acontece que vemos que o amigo do Chika percebeu a situação como a gente percebe, digamos que tá rolando aí um clima e eles não estão percebendo isso. Então provavelmente, uma coisa que eu já quero dizer já nesse vídeo, que a gente vai conversar bastante também, que eu sempre vou ressaltar, é que provavelmente o Taechan, ele que vai falar pro Chika o que a Haruzuki sente, e talvez até fazer com que o Chika perceba seus sentimentos, por conta de que, diferente da Hiro e do Kurata, que a Hiro vai tomar mais uma postura, digamos, com o Kurata, eu acredito que já nesse casal vai ser o Chika que vai tomar uma postura com a Haruzuki, porque a gente sabe que o Chika sempre tá protegendo a Haruzuki de certa maneira, ele sempre ressalta as qualidades dela, a gente sabe que a Haruzuki é aquela meio tsundere, mas tsundere fofa, que depois muda o estilo
estilo dela. Então provavelmente a gente vai ver mais o Chika confessando seus sentimentos ou falando que gosta da Ruzuki, e daí a gente vai ver a resposta dela. Eu não acredito que ela irá declarar seus sentimentos, o que é diferente da Hiro e do Kurata. Pelo menos é isso que eu penso. E daí você tá pensando, tá bom, Haru, mas o que o amigo do Chika tem a ver? Então, ele que vai falar pro Chika perceber essa situação. Mas isso só vai acontecer com o tempo, eu nem sei se é nessa temporada. Mas, pra todo caso, isso é o que eu penso, vamos ver se vai realmente acontecer. Mas tendo falado já desse momento aí dos dois, o Chika já ficou preocupado porque ele achou, caraca, eu fiz ela chorar, o que eu faço agora? As expressões do Chika nesse episódio foram lindas, sério, a gente viu o sorriso dele com a Ruzuki, a gente viu a expressão fofa dele, digamos, com os companheiros, a gente viu a expressão dele de medo. Chika, sem dúvidas, é meu bebê, temos que proteger. Mas, pra todo caso, acredito que devemos concluir mostrando a cena de ciúmes da Ruzuki, por conta do quê? Eles ainda estão conversando, o Chika ri, digamos que dos desenhos dela, e acontece que ele sorri, e foi nesse sorriso que as garotas veem que ele está sorrindo, e a Ruzuki, já brava para outras garotas estarem olhando, digamos que o rosto do Chika, ela já cobre o rosto dele, e ele pergunta por que ela fez isso, e ela fala também que não sabe por quê. Então, sério, esse casal vai nascer, e o Tetsu vai, digamos que, dar um sermão, vai falar, Chika, perceba a situação, ele vai ser o que a gente queria ser na hora pra falar pro Chika, então, fé que o Tetsu vai ajudar. Mas, pra todo caso, foi ótimos momentos. Acho que esse casal tem um crescimento já desde a primeira temporada, então basicamente eu acho que tá construindo, tá crescendo da forma certa, devagar, mas tá ficando bonito a forma do chip. Então fé que Chika e Ruzuki vão ter mais momentos desse nos próximos episódios. Mas tendo falado já dessa parte, vamos falar de outras partes importantes do episódio. Mas então eu acredito que só devemos ressaltar mais algo do episódio, porque como eu disse, foi um episódio bem leve, foi um episódio de transição de arco, foi um episódio bem clima relaxante, mas com um pouquinho de drama. Então, acontece que vemos a parte de drama que já foi focada, que foi a principal lá do Kurata e da Hiro, uma parte que eu já falei, foi um belo desenvolvimento, queremos proteger a Hiro de tudo, que o Kurata continue assim, mas acontece que eu gostei muito da parte que foi focada, digamos que no Kurata e no Chika, por conta do quê? A gente viu meio que a forma como o Chika reconhece o Kurata como presidente do clube, por conta que mostra que todos foram estudar na casa lá do Takaoka, porque ele é o único que pode fazer com que o Chika e os outros garotos passem, porque o Suzuka fala que o vice-presidente não vai permitir que eles se apresentem se eles tirarem notas baixas, se eles forem mal. Então, se eles querem realmente continuar com o Koto, eles têm que ir bem nas provas. E acontece que, digamos, eles ficam loucos, digamos que, na verdade, eles não, por conta de quem fica realmente preocupado é o presidente do clube, é o Kurata. Ele pensa, caraca, como é que eu vou fazer esses garotos passarem? E acontece que eles já falam, o Adachi já toca no ombro do Kurata e fala, Daijobu, Kurata-senpai, temos uma arma secreta. E essa arma secreta era o Tetsu. Então acontece que ele sempre ajudou. Foi ele que fez eles passarem para Tokise. Então foi muito engraçado isso. E acontece que vemos realmente a forma como ele ensina é muito engraçada. Por conta do que? Ele explica as historiazinhas, digamos que para o Chika querer aprender. E é muito engraçado, porque a matéria era Suye, que acho que significa matemática. Então, acontece que para ensinar eles, para que eles não fiquem desinteressados, eles falam que o X e o Y tiveram um passado de solidão, onde eles não tiveram ninguém para dar suporte, então vocês também vão falar assim que estão desinteressados, e daí tipo, emociona eles, e eles já querem tipo ficar ao lado, nos ensine, nunca mais deixaremos eles nessa solidão. Então é muito engraçado a forma como o Tetsu ensina, digamos que os garotos, os seus companheiros, e tipo, o Kurata ficou boquiaberto, tipo, caraca, esses garotos são fáceis de manipular mesmo. Então foi muito engraçado, por conta que vemos que o Chika tá com fome já, e tipo, tá na casa do, como posso dizer lá, do Tetsu, mas ele já quer comer, né? Então acontece que enquanto o Takaoka ia fazer a comida, vemos que o Kurata também iria servir de suporte, ele ia lavar os vegetais, cenoura, entre várias outras. E acontece que nesse momento o Chika mal, tipo, vê o Kurata sumindo da sala e já chega lá falando, volta aqui, você precisa me ajudar a ensinar, porque não tem como, se ele tá aqui fazendo a comida, você tem que ajudar, senão a gente não vai saber como lidar. Então acontece que, tipo, rapidamente o Kurata só foi ajudar, mas voltou, ele teve que ajudar eles a aprenderem a matéria, então vemos que não teve como, eles tiveram que ficar meio que separados, enquanto alguém fazia comida, alguém ensinava. Então digamos que ambos foram importantes. Mas para todo caso, falando rapidamente sobre essa cena, para não me alongar, eu acho que foi uma cena muito bonita. Por conta do que? Antes do Kurata sair, digamos, se ir ajudar o Chika, a gente viu a cena que eu falei. O Kurata, ou melhor dizendo, o Chika reconhece ele como presidente do clube. Por conta do que? Por conta que ele chama de Megane, né? E isso é meio que um jeito que ele já chama, ele já tá acostumado. Digamos que é uma certa forma carinhosa do Chika. E acontece que o Tetsu, ele fala, você ainda chama ele de Megane? Sirva de respeito, ele é seu senpai, é
nosso senpai, porque o Tetsu é do mesmo ano que o Chika. Então acontece que o Kurata ainda lembra do momento que o Chika chamou ele de Takezu Senpai. E acontece que o Chika fala que quando a gente precisa se ajudar, como você falou, a gente sempre irá se ajudar. Isso foi referente que no momento que o Kurata precisou, ele foi chamar ele de Takezu Senpai, que foi referente à primeira temporada também, mas já falamos sobre isso, por isso que eu não vou ficar me repetindo muito. Mas também foi relacionado também ao momento que ele lembrou que ele ajudou a Haruzuki. Ele falou as palavras certas para a Haruzuki na hora certa, e ele era o único que poderia fazer isso, seja como companheiro, como presidente do clube, como senpai, como amigo. Ele tipo fez algo que ele mesmo reconhece que não conseguiria fazer. O que o Takezu fez para a Haruzuki, ele não iria conseguir. Ele, no caso, estou me referindo ao Chika, por conta que o Chika é aquela pessoa que ajuda, só que ele não quer mostrar meio que os sentimentos dele. Isso é algo que a obra já vem mostrando e a gente já conversou até. Mas foi bem legal ver, porque o Takezu é aquele senpai mesmo que vai ajudar, ele vai agradecer, vai falar obrigado por ter me avisado isso, por conta de que foi relacionado àquele momento que a Haruzuki falou sobre ela, que ela falou algumas informações sobre seu passado. Então o momento era certo, ela queria ouvir alguma palavra, ela precisava de uma ajuda, e o Takezu falou aquilo na hora certa e fez ela se sentir confortável, e o Chika reconhece que ele não conseguiria fazer isso. Então, na minha opinião, foi uma parte muito bonita, isso que ele reconhece, que quando a gente precisa de ajuda, a gente sempre vai tentar se ajudar, e quando o Kurata precisou de ajuda, ele ajudou chamando ele de senpai, porque foi legal isso, sem dúvidas, foi uma das minhas cenas favoritas da primeira temporada. E acontece que, tipo, o Kurata percebeu isso, e o Chika já vai saindo, porque ele é aquele tsundere, tipo, ele fala, mostra um momento fofinho dele, mas ele já sai. E acontece que foi bonito porque daí o amigo dele, ou melhor dizendo, o Takaoka, fala para o Kurata, muito obrigado, porque se não fosse por você, eu não sei o que aconteceria com o Chika, com o clube de Koto. Eu fiquei muito seguro em saber o que poderia acontecer com ele quando ele tivesse contato com novas pessoas, e eu vi que você foi essencial para que ele continuasse crescendo no clube de Koto. Então, acontece que o Kurata fica emocionado e fala, Kochi no Sereifu, que essa é a minha frase, eu que tenho que agradecer pelo Chika e por seus companheiros. Então foi bem bonito, porque cada um sabe a importância que teve para cada um. Então, como o Chika teve uma importância para o Kurata, para a Haruzuki, para os demais, a gente sabe que o Kurata, de certo modo, teve uma importância para a Haruzuki, para o Chika, para os outros companheiros. Então é muito bonito ver esses laços, eu diria. Então, acontece que vemos isso, o Chika ainda ouve a conversa deles, mas já vai saindo para que não fosse pego, não é mesmo? E foi muito importante por conta de que vemos o porquê do Takaoka, digamos que, para a Tokise, porque como o próprio Kurata fala, com as suas notas, digamos, com o seu potencial, você poderia ter ido para alguma Gakkou melhor. E acontece que ele fala que como é perto da casa dele, e acontece que ele queria, digamos, que ficar de olho no Chika, literalmente, ele acabou indo para essa Gakkou. De certa forma, foi uma forma indireta que ele falou, porque ele deu umas desculpas, mas a gente sabe que ele escolheu ir para a Tokise por conta do Chika, porque ele ficou preocupado com o seu companheiro. Então, na minha opinião, foi muito legal ver, digamos, por conta de que o Tetsuki é aquele personagem que ele não é tão principal, é aquele personagem de suporte, aquele personagem secundário, mas é aquele personagem, digamos, que em alguns momentos vira principal, porque ele ajuda o Chika de certa maneira, indiretamente e às vezes diretamente. Então, sem dúvidas, é um personagem que não tem um destaque tão grande por não ser do clube de Koto, mas é um personagem que particularmente é um dos meus favoritos da obra, ainda mais pela maneira como ele lida com o Chika. Então, sem dúvidas, foi muito legal ver o motivo dele, ele falando com o Kurata. Então acredito que eu falei dessa parte que eu queria falar sobre o Kurata e sobre o Tetsu. Mas então era isso, meu querido e minha querida Kohai, que eu queria falar sobre o episódio de número 15 de Kono Oto Tamare. Foi um episódio que, sem dúvidas, foi o foco emoções e relações. É assim que eu chamaria esse episódio, na verdade, por conta de que foi um episódio muito bonito. Ele focou nos determinados casais da obra, os casais que é algo que eu já venho falando desde a primeira temporada. É algo que eu acredito que realmente são os casais principais, são os únicos casais possíveis da obra, são os chips corretos. Eu, tipo, não imagino o Kurata com outra pessoa a não ser a Hiro, e não imagino a Hiro com outra pessoa a não ser o Kurata. E Chika e Haruzuki muito menos. É o único casal que tem que continuar perfeito. Então, para todo caso, como eu disse, focou muito nos sentimentos, como é que eles estão lidando com isso. Ter visto a Haruzuki apaixonada, mas não sabendo como é esse sentimento, foi sem dúvidas perfeito. Eu admito que eu gosto muito dessas expressões. Acredito que essas expressões do Chika foi sem dúvidas a beleza do episódio, foi a coisa mais preciosa. Mas, para todo caso, a gente viu que como eu posso dizer, a Haruzuki perguntando para a Hiro, foi muito engraçado se ela está apaixonada por alguém, e a gente viu que de certa maneira ela tenta falar, ela tenta responder, mas de certa maneira ela não quer continuar esse assunto. E como ela fala, o foco não é isso, o foco é eliminatória, é o nacional, a gente tem que focar disso, a gente tem que ficar concentrado no Koto. Ela coloca isso na cabeça dela, porque ela não pode se desconcentrar. E acontece que essa pergunta da Haruzuki abala mais ela do que a Haruzuki, por conta que ela pode se confundir, mas a Haruzuki em questão, ela não fica até confusa porque ela desconhece esse tipo de sentimento. Então a Haruzuki fala, esse clima é muito melhor do que
ficar falando sobre relacionamento com as garotas. Então aqui é muito melhor. O meu local seguro de confiança, onde eu posso relaxar, é aqui no Clube de Cotó. Então foi sem dúvidas muito engraçado a postura como a Ruzuki tomou sobre essa situação, já ajudando a Adachi no Cotó de 17 cordas, mas também foi muito engraçado ter visto a Hiro já ficando confusa sobre o Kurata. Para todo caso, acredito que falei o que eu queria sobre esse episódio, como eu já disse. Mas então vemos o foco do Suzuka em uma procura musical nacional. Acredito que isso vai ser mostrado a mais no próximo episódio. Embora a gente já veja pela opening ou pela ending uma cena que é focada no Suzuka, tipo ouvindo várias músicas e talvez já descobrindo a música certa que deve ser usada. Então, acredito que foi um ótimo episódio, como eu disse, episódio de transição. Na verdade, se esse tivesse sido o primeiro episódio da volta de Konoha Tomaré, eu até não acharia, digamos, sem surpresas, pois seria um episódio perfeito, clima leve, tem a dose de drama. Então, na verdade, esse seria a volta de Konoha Tomaré. Eu acredito que o episódio passado, o episódio 14, deveria ter sido, digamos que, o final da primeira temporada. E essa parte 2, a volta com o Split Core, deveria ter sido já esse o primeiro episódio. Para todo caso, não acho um problema eles terem feito o episódio 14 ser a volta de Konoha Tomaré. Até achei mais legal eles já focarem numa dose maior de drama do que, digamos, deixar para o final da primeira temporada. Seria um final bem triste, a gente ia ficar bem naquela bad, tipo, caraca, eles perderam, mas agora eles já estão se esforçando. Seria também um desfecho ótimo para a primeira temporada do que, tipo, ter terminado no meio da apresentação. Eu admito isso. Então, quero que você me diga, você acha que o episódio 14 deveria ter sido finalizado na primeira parte? Ou foi bom voltar sendo o primeiro episódio dessa segunda parte? Me diga o que você acha sobre isso. Para todo caso, não vejo problema algum. Digo que talvez teria sido melhor, mas eu preferi porque eu já queria ver um drama maior. Então acho que como a essência de Konoha é música, é drama, é ver, digamos, de certa forma os casais, não vejo um problema ter voltado já o episódio 14, digamos, sendo o primeiro episódio da parte 2. Embora eu acho que esse episódio tem mais cara de ser volta de segunda temporada do que o episódio passado. Para todo caso, devemos ressaltar a ending, algo que não foi mostrado, digamos assim, na semana passada. Então, uma ending bem bonita, mantém o clima da primeira. Eu até tenho dúvida em dizer se essa ending foi melhor que essa opening atual, por conta que ambas as músicas são boas. É difícil dizer qual é melhor que a outra. Mas eu gostei de ver, digamos que todos os personagens, todos, digamos que num clima relaxante, leve. Então, a ending em questão é muito bonita. Só que a gente vê que na opening eles ressaltam muito a Ruzuki, o foco que vai ser ela nessa temporada. Então é bem difícil, porque se for para se tratar de todos os companheiros, talvez a ending seja melhor. Mas quando se trata, digamos que de amadurecimento, talvez o foco ser determinado waifu, eu diria que a OP então arrasa nisso. Mas é difícil dizer qual é melhor e qual não é tão boa. Eu diria que as duas são perfeitas para Konoha Tomaré, e em determinado momento tem o foco, por conta que a ending foca mais nos companheiros, só que a OP já mostra o foco que será essa temporada, e mostra ainda no final todos os companheiros em determinada cena. Então, sem dúvidas, OP e ending são perfeitas na minha opinião, não posso dizer qual é a minha favorita. Mas, para todo caso, comparando com a primeira e com a segunda, chegam no mesmo nível. Também não é uma melhor que a outra, ambas são boas, perfeitas. Mas, para todo caso, se sua pergunta é Haru Senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Konoha Tomaré? Mas eu devo ressaltar cenas que eu havia esquecido e que são cenas que eu considero até importantes. Não tão importantes, mas são legais de destacar no vídeo. Então, a primeira cena tem a ver com a ending ainda. O que acontece é que você nota que todos os personagens principais, digamos que todos os membros do Clube de Cotô, eles estão fazendo uma pintura, e a gente vê na tela a cena do arco-íris. Só que esse arco-íris é, digamos que o Ryu, a inspiração do instrumento de Cotô, que é o dragão. Então foi algo muito legal que a ending é focada no Cotô, enquanto a opening é focada, digamos que na Ruzuki. Eu particularmente gostei muito, eu acho que a história que é contada ali, digamos que é mostrada na ending da opening, é sem dúvida Subarashi. Então eu tinha que destacar isso, porque é muito importante, porque tem uma ligação, digamos que com a ending e uma história criada. E já, cena, vamos falar sobre o nosso querido Chika. Afinal, eu devo ressaltar por conta que o braço dele foi curado. Por conta do episódio passado ter mostrado que ele levaria, digamos que mais ou menos um mês ficar realmente com o osso, com toda a musculatura curada. Foi legal de ver que finalmente, em menos de 2 semanas, ele conseguiu. Porque ele falou, Mikan, 3 dias eu vou ficar curado. E acontece que não foi assim, né? Foi 2 semanas. Mas eu gostei porque foi antes de um mês. Mostra que sua determinação fez com que fosse curado rapidamente. E agora ele pode voltar a tocar, digamos que o Cotô, um instrumento mesmo, e não o de papelão. Então, foram cenas interessantes, eu queria destacar por conta que a gente já viu o símbolo do Ryu no anime, a gente já viu na open passada, e agora a gente viu na ending, e eu tinha que falar da recuperação do Chika, porque foi ser engraçado no episódio passado, e foi nessa, digamos que ele falando, não subestime meu poder de cura. Tanto que foi aí que começou a ligação da Ruzuki, do Chika, porque ele fala, digamos que do cabelo dela, e ele fala que isso não importa pra ele, e ela já fica brava, porque ela meio que importa da opinião dele, ela considera muito a opinião dele, porque se ela deixou, digamos que o cabelo dela solto, ela queria que ele notasse, e pelo menos foi isso que a gente entendeu em
interpretou da cena. Então, a maneira como o Chika não percebe isso, sem dúvidas, é muito Moshiroi. Mas, pra todo caso, falei das cenas que eu queria destacar, que eu havia esquecido, agora vamos falar o que podemos esperar. No próximo episódio de Konoha Tomaré, meu querido Kohai e minha querida Kohai, provavelmente veremos o festival escolar começando, por conta de que pela prévia já mostrou isso, e eu acredito que o foco vai ser um pouco a Hiro ainda. A gente viu o rosto envergonhado dela, a gente viu talvez que ela queira falar algo com o Kurata, a gente não sabe, não é mesmo? Mas a gente vai ver talvez ela mais apaixonada. Para todo caso, eu quero ver como é que vai ser a apresentação deles, eu quero ver como é que eles vão apresentar o festival escolar, se só vai ser relacionado, digamos que, na parte de Koto, ou se eles vão mostrar todos os cafés temáticos. Para todo caso, a gente vai ver a aparição de uma personagem nova, que às vezes não é tão nova, mas é uma personagem que talvez seja importante para Kurata, e a gente verá nosso querido Kurata pelo que mostrou a prévia. Então, o próximo episódio eu diria que vamos focar no Kurata em uma senpai, talvez muito importante para ele. Bom, assistindo, a gente com certeza irá conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Konoha Tomaré. Mata, né?